No coração esquecido de Minas Gerais, onde as estradas de terra se perdem entre morros e o silêncio da noite é quase absoluto, existe um poço antigo, de pedra, coberto por um manto verde de musgo e era, como se a própria natureza tentasse esconder o que há dentro. Os mais velhos da região desviam o olhar quando passam por ele. As crianças são ensinadas a não chegar perto. Diz a lenda, sussurrada de geração em geração, que aquele não é um poço de água, mas um poço de almas. Contam que, quando o relógio bate à meia-noite e a lua se esconde atrás das nuvens, sons estranhos emergem de sua boca escura. Sussurros que se misturam com o vento. Alguns dizem ouvir pedidos de ajuda, vozes desesperadas que ecoam do fundo. Outros juram escutar choros de cortar o coração, soluços de uma tristeza que parece não ter fim. E os mais assustadores são os relatos de risadinhas baixas, infantis e perversas que gelam a espinha de quem se atreve a escutar. As histórias são muitas, mas ninguém sabe a origem exata. Falam de pactos antigos, de pessoas que se perderam na mata e nunca mais foram vistas, de segredos de família enterrados junto com a primeira pedra daquele poço. Para os moradores era apenas uma lenda, um conto para assustar os curiosos, até a chegada de Léo. Léo era um jovem da cidade grande que passava as férias na casa de sua avó. Ele não acreditava nessas histórias de roça, como costumava chamar. Para ele, tudo não passava de superstição, fruto da imaginação de um povo isolado. Aquele poço, em particular, o fascinava. Ele via a beleza na sua decadência, no mistério que o envolvia. E a curiosidade, como todos sabem, pode ser uma força perigosa. Numa noite de sexta-feira, enquanto os grilos cantavam sua sinfonia noturna, Léo teve uma ideia. Ele era cético, mas também aventureiro. E se eu gravasse esses sussurros? Pensou. Seria a prova definitiva de que tudo não passa de vento ou de algum animal noturno. Com o celular na mão, ele se sentiu um verdadeiro caçador de fantasmas. Esperou pacientemente. 23h50. 23h55. O coração começou a bater um pouco mais rápido, não de medo, mas de excitação. Quando os ponteiros marcaram meia-noite, ele saiu pé ante pé da casa da avó. A noite estava escura, sem estrelas. A única luz era a lanterna do seu celular, que rasgava a escuridão e fazia as sombras das árvores dançarem como espectros. Ao chegar perto do poço, um arrepio percorreu seu corpo. O ar parecia mais frio ali, mais denso. Ele se aproximou da borda, apontou o microfone do celular para o buraco negro e apertou o botão de gravar. O silêncio. 1 minuto, 2, 5. Nada. Apenas o som do vento uivando suavemente. Eu sabia, murmurou ele, sentindo-se um pouco decepcionado. Não tem nada aqui. Ele parou a gravação e decidiu ouvir, só por desencargo de consciência. Colocou os fones de ouvido para captar qualquer ruído mínimo. No início só ouvia o chiado da gravação e o som do vento, exatamente como esperava. Ele estava prestes a desistir, a apagar o arquivo e voltar para a cama. Mas então, algo mudou. Por baixo do ruído do vento, um som fraco começou a se formar. Um murmúrio indistinto. Ele aumentou o volume ao máximo. Pareciam várias vozes, todas falando ao mesmo tempo, criando uma cacofonia fantasmagórica. Eram os sussurros. Eram reais. Ele sentiu o sangue gelar nas veias. Não era vento, não eram animais. Eram vozes. Congelado no lugar, ele continuou ouvindo. As vozes choravam, gritavam, imploravam por socorro. Era um coro de agonia que parecia vir das profundezas da terra. O ceticismo de Léo se desfez em um instante, substituído por um terror puro e primordial. Ele quis correr, mas seus pés pareciam pregados ao chão. E foi então que, em meio ao caos de vozes, uma se destacou. Clara, límpida, como se estivesse sussurrando diretamente em seu ouvido. Uma voz que ele conhecia muito bem. Uma voz que não pertencia ao poço. A voz chamou um nome. Chamou Léo. Seu coração parou. Ele arrancou os fones de ouvido, olhando freneticamente ao redor. A escuridão parecia viva, pulsante. Não havia ninguém ali. Como? Como a gravação podia ter seu nome? Ele tremia tanto que mal conseguia segurar o celular. Foi um truque da sua mente? Uma coincidência bizarra. Ele precisava ter certeza. Com os dedos trêmulos, ele apertou o play novamente. O chiado, o vento, o coro de lamentos, e então a voz clara e terrível. Léo! Não havia dúvida. Ele ouviu de novo. Léo!
E logo depois que a voz disse seu nome, a gravação capturou um novo som. Um som que não estava lá quando ele gravou. Era o barulho de folhas secas sendo pisadas. Passos, lentos, deliberados, vindo de trás dele. O pânico tomou conta de Léo. Ele não se atreveu a olhar para trás. Um instinto primitivo gritava para que ele corresse, para que fugisse daquele lugar maldito e não olhasse para trás jamais. Ele se virou de uma vez e correu. Correu como nunca havia corrido na vida, sem se importar com os galhos que arranhavam seu rosto, com as pedras que faziam seus pés tropeçarem. Ele só queria se afastar do poço. O som dos passos o seguia cada vez mais perto. Na manhã seguinte, a avó de Léo o procurou por toda a casa. Chamou seu nome, mas não houve resposta. Preocupada, ela pediu ajuda aos vizinhos. Começaram uma busca pela pequena propriedade. Não demorou muito para que o encontrassem. Quer dizer, não a ele. Ao lado do poço antigo e coberto de musgo, estava o celular de Léo, caído na grama úmida de orvalho. A tela estava rachada, mas ele ainda funcionava. A gravação de áudio ainda estava aberta, como se a última coisa que ele tivesse feito fosse ouvir aquele arquivo. Um dos homens da vila, o mais corajoso, pegou o aparelho. Viu que a gravação tinha continuado depois que Léo fugiu. Com o coração na boca, ele apertou o play. O que ouviram os fez recuar, horrorizados. A gravação registrou o som da corrida desesperada de Léo, sua respiração ofegante, seus tropeços, e por trás disso o som dos passos ritmados implacáveis. Depois, um grito abrupto cortado no meio. E silêncio, um silêncio pesado, mortal. Mas a gravação não terminava aí. Depois de alguns segundos de silêncio absoluto, um último som foi capturado pelo microfone. Um sussurro vindo do fundo do poço, tão claro como o dia. Uma voz calma, satisfeita que dizia: "Agora você faz parte de nós." Léo nunca mais foi visto. O celular foi entregue à polícia, que nunca conseguiu explicar o que aconteceu. E o poço? O poço continua lá, no interior esquecido de Minas Gerais, guardando suas vozes, suas histórias e esperando pelo próximo curioso que se atreva a escutar seus segredos à meia-noite. Obrigado por assistir a mais essa história de arrepiar. Se você gostou e quer mais contos como este, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E me conta aqui nos comentários, você teria coragem de gravar os sons de um poço assombrado? Até a próxima!